Fala pessoal, bem-vindos ao Destravando a Matemática. Eu sou o professor Rafael Fernandes. A gente vai falar de um tema super interessante hoje, que cai em vários concursos, cai de vez em quando do Enem. Não é um top 10 do Enem, mas de vez em quando cai, que é matrizes. Vamos lá? Vem comigo. Bom, pessoal, o que é uma matriz? Uma matriz é uma forma de você organizar os números, tá? Usando o quê? Linhas e colunas, ou seja, os números escritos na horizontal e os números escritos na vertical. É só isso. Imagina uma tabela, imagina números na tabela, sem as bordas da tabela. Isso que é uma matriz, tá? Então, é só uma forma de expor esse número. Então, qual o primeiro cuidado que você tem que ter? Ó, coloquei aqui um exemplo. Olha essa matriz aqui. Primeiro cuidado, quantas linhas e quantas colunas. Esse é o primeiro cuidado que você tem que ter quando você olhar para uma matriz. E logo em seguida, a forma correta de você contar essas linhas e essas colunas. Por quê? Você conta as linhas de cima para baixo. Então, se você olhar aqui, ó, olha essa matriz aqui. Primeira linha, e olha essa aqui, segunda linha. Tá? Então, você conta as linhas de cima para baixo. Primeira linha, segunda linha. E as colunas, Rafael? Da esquerda para a direita. Então, ó, primeira coluna, segunda coluna, e a terceira coluna, tá? Então, esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Você não pode esquecer isso. Conta as linhas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita. Esse número de linhas e o número de colunas, eles têm um nome, chama de ordem da matriz. Então, quantas linhas tem essa matriz aqui? 2 linhas e 3 colunas. A gente escreve aqui embaixo, aqui, ó, é uma matriz 2 por 3. Não confunda, pessoal, isso aqui não é 2 vezes 3, não é a multiplicação, tá? É só a ordem da matriz. Isso aqui, quando você olhar isso aqui, você tem que ler na mesma hora, tem que ter esse significado para você. Que isso aqui indica o número de linhas. Vou botar aqui um Lzinho para número de linhas, e esse aqui o número de colunas, tá? Isso que é a ordem da matriz. Então, primeiro passo. Bom, para você localizar esses números dentro da matriz, você criar um sistema de localização, como é que você faz? Você usa justamente as linhas e as colunas. Dá uma olhada aqui, ó. Esse 3 aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna, não tá? Então, ele é o 1, 1. Esse 1, 1 aqui embaixo é justamente o sistema de localização do 3, tá? Primeira linha, primeira coluna. Olha o 2, ele está o quê? Na primeira linha e na segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Lembrando sempre, pessoal, o primeiro número sempre indica a posição da linha que ele está e o segundo número a posição da coluna que ele está. Não pode esquecer isso, tá? Menos 1. Esse menos 1 aqui está na primeira linha e está na terceira coluna. Então, ele está na posição 1, 3. Tranquilo até aí? Então, ó, o 5, ele está na segunda linha, primeira coluna. O 10, segunda linha, segunda coluna. E o meio está na segunda linha e na terceira coluna. Tranquilo até aí? Então, ó, você localiza os números pelas linhas e pelas colunas. Não pode esquecer que primeira linha, segunda coluna. Eu coloquei aqui, tá? Porque é a forma que você tem de escrever de forma genérica esses elementos. Então, por exemplo, quem é o elemento que ocupa a posição 1, 2? Dá uma olhada aqui, ó. Quem ocupa essa posição 1, 2? Não é o 2? Tá? Então vamos ver, ó, qual o elemento que ocupa a posição 2, 3? Dá uma olhada aqui, ó. Quem está na posição 2, 3? É o meio. Tranquilo, não é? Ó, vamos terminar aqui. Quem é o elemento que está na posição 2, 2? Segunda linha, segunda coluna, ó. Isso mesmo, ó, 10. E por último, qual o elemento que está na primeira linha e na terceira coluna? Primeira linha, terceira coluna. É o menos 1. Pessoal, se você conseguiu chegar até aqui, fazer até aqui, ó, tranquilinho, meio caminho andado. Vamos ver uma parte também que vocês costumam se enrolar muito, que é você construir uma matriz usando justamente esses índices aqui. Então eu vou ler aqui para vocês, ó. Eu quero que você construa uma matriz A, isso aqui é o nome dela, tá? Só uma forma de você escrever o nome dela. Da seguinte forma, essa matriz ela vai ter que ter ordem 2 por 2. O que significa isso? 2 linhas
e 2 colunas. O pessoal gosta até de fazer assim, ó, muita gente, ó, desculpa, 2 linhas, 2 colunas. Então, quantos elementos aqui, ó? 4 elementos, beleza? E essa regrinha aqui é justamente a regrinha que você vai usar para construir essa matriz. Então, ó, vou usar os mesmos números que eu usei aqui, ó, vem comigo. Esse elemento aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Esse elemento aqui, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Esse elemento está na segunda linha e na primeira coluna. E esse elemento está na segunda linha e na segunda coluna. Tá? Esse I e esse J aqui são justamente esses númerozinhos aqui, pessoal. Olha aqui, o que está pedindo para fazer com esse I e com esse J aqui? Lembrando que o I é o número da linha dele e o J da coluna. O que ele está mandando fazer aqui? Ele não está mandando somar? Então é só isso. Ó. Como é que eu descubro quem está aqui nessa posição? Ó? Quanto que é 1 mais 1? 2. É só isso. Só isso. Quem está nessa posição aqui? Ó? 1 mais 2. 3. 2 mais 1. 3. 2 mais 2. 4. Construiu a matriz, a ordem dela, 2 por 2, de acordo com essa regra. O que pode mudar aqui, pessoal? O que pode mudar é que ele pode mudar a regra, mas a forma de fazer é a mesma. Tranquilo? Ó, isso aqui é o básico de matrizes. Isso aqui você tem que começar. Se você for começar o estudo de matrizes, tem que começar por aqui. Enquanto você não conseguir transitar bem nessa situação aqui, não vai adiante que você vai se enrolar todo. Beleza? Gostou? Dê um like aqui, por favor, se inscreve no canal, marca aquele amigo, vem junto comigo, pessoal. Dá uma olhada, tem uma playlist minha só de temas que mais caem no Enem, tá? Vale a pena conferir, você não vai se arrepender não. Valeu?